Olá pessoal, vamos criar aqui nessa videoaula um efeito chamado Motion Bloom, efeito muito conhecido aí nos sites. Então vamos lá, vamos ao trabalho, vamos criar um arquivo novo primeiro, File, New, Ctrl N ou Ctrl N. Vamos alterar aqui, mudar a dimensão do nosso palco, bem aqui ó, em Document Properties. Aqui vamos colocar em dimensão wide para 200, wide para 200. Aqui no outro eu vou colocar 100 e dar um OK. Beleza, então que ele fica assim, ó. Agora eu vou criar aqui mais duas layers. Então vem bem aqui, ó, Insert Layer, dou dois cliques para acrescentar mais duas layers. Então vamos aqui, acrescentamos as duas layers e estamos com 3 layers agora, 3 camadas. Na layer 3, camada 3 aqui, eu vou dar dois cliques nela para poder renomear a layer 3 e vou renomear ela como um efeito. Na layer 2 eu dou dois cliques na layer 2 e vou renomear a layer 2 como texto. A layer 1 eu dou dois cliques também e renomear ela como fundo. O nosso efeito é composto por essas 3 camadas. Então vamos lá, ao trabalho. Depois de renomeado, vamos aqui na layer fundo criar o nosso fundo. Bem aqui nessa ferramenta retângulo, eu vou criar um retângulo do tamanho do fundo, que é 200 pixels por 100 pixels. Então eu crio aqui um retângulo qualquer, dou dois cliques nele, seguro o Shift aqui no meio, dou um clique no meio e tiro o contorno. Delete. Eu quero sem um contorno. Bem aqui nesse W aqui, ó, Wide, eu modifico ele para 200, tá? 221 eu modifico para 200, que é o tamanho, né, do nosso fundo. E o W e o Hzinho aqui, ó, o H, eu vou mudar aqui ele para 100, tá? 102. Na posição dos objetos aqui, ó, que é o x e y, x e y aqui representa a posição dos objetos. Então, no y aqui, eu vou colocar 0, para ficar na posição certa. E aqui no x eu vou colocar menos 202, que é para ficar nessa posição aqui, ó, no nosso retângulo. Nessa posição não, desculpa. Aqui é o fundo, né? Então aqui é 0. Então x e y é 0, para ficar do jeito certo aqui, no lugar certo do nosso palco. Agora para cá, timeline, eu vou colocar aqui no quadro 50 da camada fundo, só mesmo um quadro normal F5, dou um F5. Eu vou agora para o efeito, vou criar o efeito. Então eu seleciono a ferramenta retângulo, crio um retângulo na mesma dimensão desse retângulo aqui, ó. Dou dois cliques aqui, tiro o contorno. Então, 200 no W aqui, 200 pixels. E aqui no H, no 8, eu coloco 100. Agora sim, aqui no X a gente vai colocar menos na posição dos objetos, né? X é menos 202. E no Y, 0. No Y é o 0. Ok. Eu vou agora alterar essa cor aqui. A cor do nosso efeito. A cor do nosso efeito ela tem que ficar assim. Eu venho aqui de sólido, eu coloco linear. O linear aqui vai ser o seguinte, eu quero as duas pontas aqui, ó, nessa cor que é azul mesmo, na mesma cor do fundo.
Então eu dou um clique aqui nas duas pontas e as duas pontas eu coloco o azul. Bem aqui eu acrescento mais uma ponta dessa aqui de cor. Dou um clique aqui, ó. Pronto, acrescentei. Eu venho agora aqui e mudo a cor para um preto. Pronto, vai ficar assim o efeito. Beleza. Então vamos agora na camada efeito. No quadro 5, vou dar um F6, pressionar F6 no teclado para criar um quadro-chave no quadro 5 da camada efeito. Dou um F6, ó. OK. Beleza. Na camada texto, eu vou dar um F6 bem aqui, ó, no quadro 6 da camada texto, para criar um quadro-chave. E vou digitar o nosso texto. Vem aqui na ferramenta texto, dou um clique aqui e digito aqui. Márcio Amaral Rodrigues. Centraliza. A cor aqui é o preto. A cor tem que ser preto do texto, para coincidir com a cor preta do meio aqui, ó, do nosso retângulo. Então, no efeito agora, no quadro, na camada efeito, eu vou clicar aqui no quadro 30 e criar um quadro-chave também, teclando F6. Beleza. E também vou criar um quadro-chave bem aqui, ó, no quadro 6 da camada efeito, teclando F6. Vou nesse quadro 6 aqui deletar ele, delete. Ele vai ficar assim, ó, vai deletar só até aqui. E bem aqui no 5, no quadro 5, eu vou mudar a posição dele para cá, ó, segurando o Shift e colocando para o lado aqui, ó, para ficar na posição do retângulo. E na posição do objeto aqui eu vou colocar 0, porque está 1 aqui, ó, para ficar certinho. Beleza. Então, ele vai ficar assim, ó. No quadro 1 ele fica aqui, na camada efeito. No quadro 5 ele vai ficar aqui. Bora lá, então a gente vai seguir aqui o nosso efeito. A camada texto aqui agora, no quadro 30, no quadro 29, eu vou dar um F6 para continuar o texto. Beleza? E 35 eu dou um F6 também. Na camada efeito do quadro 35 eu dou um F6 para criar um novo quadro-chave, mais um quadro-chave. Na 30, posicionar esse efeito nosso aqui, ó, para ficar centralizado no fundo. Então eu venho aqui, ó, menos 9, eu coloco 0 também, para ficar certinho. E no 35, eu coloco para cá, ó, um pouco depois do nosso fundo, mais centralizado aqui com Y0, ó. O Y tem que ficar 0, sempre 0, para ficar centralizado. Eu vou dar um clique bem aqui, ó, no segmento do nosso efeito, e vou bem aqui, ó, em Twin Shape. Mesma coisa eu faço bem aqui, ó, no 30 por 35. Seleciono aqui e Shape, Twin Shape. Pronto. O nosso efeito está criado. Só você dar um Ctrl Enter. Rapidão, vou só alterar aqui o frame rate de 12 aqui, ó. O FPS eu vou colocar 25 para ficar mais rápido um pouco. Dou um Ctrl Enter. Olha, o efeito bom, legal. O efeito está criado. Então era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado. Valeu, galera. Tchau. Até a próxima.